Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de agosto de 2024, amém? Hoje é dia dos pais. Eu desejo a todos que vão ver esse vídeo um feliz dia dos pais, amém? Hoje está aqui comigo aqui a Raquel, ó. Dá um pai do Senhor. Está o Flávio ali também, ó. Pai do Senhor. Hoje está frio, é domingo, né? Então, passamos aqui junto aqui, eu e minha família. Então, eu queria dividir aqui com meus irmãos mais uma das minhas experiências com Deus junto ao Espírito Santo. Eu queria falar para os meus irmãos que o título desse vídeo vai ser a revelação do pecado de Adão e do pecado de Acabe. Amém? Mas antes de eu entrar nas revelações e explicando na palavra e fazendo como o Espírito Santo me ordenou, tudo que eu te revelar, você mostra que está escrito, porque a teologia não ensina e muitos estão pregando e não prova nas escrituras. Eu queria deixar a palavra no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, onde o título dessa palavra está assim: o surgimento do Messias, amém? Todos sabem que o que a revelação das Escrituras fala acerca do Messias está se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então olha o que a Bíblia fala aqui: agora ajunta-te, ó tropas, ó filha de tropa, põe o cerco contra nós, e ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena é entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Então aqui a Bíblia está nos relatando de algo que iria acontecer no meio da humanidade e que aconteceu com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a morte, com a crucificação dele, que Jesus Cristo ele desceu do céu. Ele não fez caso de ser Deus, mas ele veio e se fez carne e morreu por mim e por você. Amém? Aquilo que o João Batista veio pregando, que o Verbo, no princípio, era Deus. Depois o Verbo se fez carne e o Verbo estava no meio de nós. Amém? Aí, para testificar a profecia do livro do profeta Miqueias, nós lemos aqui em Lucas 22, 63, da seguinte forma: os soldados zombam de Jesus. Aqui a profecia do profeta Miqueias começa a se cumprir, porque quando a Bíblia fala no livro do profeta Miqueias, ó filha de tropa, ajunta suas tropas contra nós, e ferirão com a vara no rosto o juiz de Israel. Amém? Quando nós lembramos de tropa, nós lembramos de exército, de soldado, de guerra. Então a Bíblia ela nos deixa bem claro ao qual o tipo da guerra que nós estamos enfrentando. Amém? Então aqui a Bíblia fala assim, ó: e os homens detinham Jesus, zombavam dele, ferindo-o. E vendando-os os olhos, feriam no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem te feriu? E de outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Amém? Então nós vemos aqui que o livro do profeta Miqueias, ele já foi profetizado o juiz de Israel. Mas aqui no livro de Lucas 22, 63, aqui nos mostra que Jesus ele veio como servo. Ele veio para morrer. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Mas a segunda vinda de Jesus, ele virá como juiz. Por isso que a Bíblia falou o quê? A Bíblia fala o quê? Que eis que eu venho logo, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando nos traz a lembrança de juiz, é alguém que está debaixo de uma lei e que ele vai julgar conforme a lei ao qual ele está debaixo e foi colocada sobre as suas mãos. Amém? Então, por isso que está a importância
daquilo que eu irei falar aqui, que o Espírito Santo me revelou. Aqui eu estou falando para a Assembleia de Deus, para Deus e Amor, para as Igreja Batista, para as Igreja Pentecostal, Casa de Oração. Aqui eu estou falando para a Universal, para a Mundial do Poder de Deus. Eu estou falando para todos, porque todos nós estamos debaixo de um jugo. Ou nós estamos debaixo do jugo da lei, do pecado e da morte, ou nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui eu vou estar relatando acerca de várias coisas, de vários instrumentos que o diabo lançou dentro dos ministérios das igrejas, de muitos lugares que estão achando que estão debaixo da graça, mas eles estão debaixo da lei. Amém? Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do pecado de Adão e do pecado de Acabe, ventos de 1000 km por hora. Amém? Então tudo começou assim. Eu queria começar dizendo acerca do que eu estava, a visão que Deus me deu, que eu vi um pastor se aproximar de mim e aquele pastor falava assim: irmão, vou lá na tua igreja dar um glória. Eu falava: amém, irmão, vamos lá. E eu tenho mania de pegar o telefone e sair olhando para o alto e falando. No momento que eu ficava olhando para o alto, conversando, eu escutava quando a esposa dele falava assim: eu não vou lá na igreja dele não, que ele só prega doutrina. Mas eu queria dizer para você que doutrina é obediência, e obediência é evangelho. E obediência produz fruto, e fruto esses que nos leva à salvação da nossa alma. Amém? Muitos estão esquecendo da doutrina, da obediência e dos frutos do Espírito. Amém? Então, no momento em que eu estava ali, aquela mulher começava a falar com aquele homem daqui a pouco disfarçava e entristecendo, só que eu notava que ela estava com a blusa e os seios assim meio saindo para fora, o busto dela. E eu falava: meu Deus, será que esse pastor não vai repreender essa irmã não? Com essa blusa sem manga e com os bustos por lá de fora. E eu continuava e ela ia convencendo ele. E de repente, quando ela acabava de convencer ele, eu via a roupa dela estava no umbigo e do umbigo os seios de fora, e aquilo me assustava. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Será que esse pastor não vai repreender essa mulher? E eu continuava me perguntando e perguntando a Deus se o pastor não ia repreender ela. E de repente, quando eu olhei, ele se entristeceu, foi saindo de perto de mim, saindo, e seguiu a mulher dele. Naquele momento veio a palavra que está em Gênesis capítulo 3, onde Eva, ela se deixa levar pela fala da serpente, toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era pecado, desobediência, tocar e dar para o seu marido. Amém? Olha o mistério que tem entre o pecado de Adão e Eva e o pecado de Acabe. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou abrir em Gênesis, capítulo 3, conforme o Espírito Santo me ordenou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Amém? Gênesis, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Está o título assim, ó, a tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. E disse a mulher serpente: dos frutos das aves do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, e nem ele nem tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Porque Deus sabe no dia em que comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus,
sabedor do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira para si, e fazer aventais. Amém? Então nós vemos ali que Adão ele teve a oportunidade de repreender a mulher dele. Você comeu, mas eu não vou comer, isso está errado. Mas, no entanto, foram expulsos os dois do jardim, porque tanto Adão como Eva deu ouvido à serpente. Adão poderia ter repreendido ela, Adão não repreendeu por ser a mulher dele, ele concordou e comeu. Amém? Então vamos lá em 1 Reis, aquilo que veio à minha mente quando o pastor se afastou de mim, concordando com a blusa que mostrava os peitos daquela mulher. Porque a própria Bíblia diz que é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou eu ando com a veste decente, ou eu ando na doutrina, ou eu ando igual o mundo. Não existe eu ando lá, eu uso a calça, eu uso a saia mais curta, eu uso uma blusa sem manga, com os peitos de fora, mas é o meu caráter que manda. Deus não vê o homem como o outro homem vê. Porque se fosse desse jeito, se nós formos olhar, por que eles perderam o paraíso e por que muitos irão perder a salvação, vai ser por mínimas coisas. Então o Espírito Santo veio e falou, tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Agora vamos lá em 1 Reis 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque que o título desse vídeo vai ser a revelação do pecado de Adão e do pecado de Acabe. E ventos de 1000 km por hora. Amém? E eu vou ir contando de acordo com o que o Espírito Santo ele me revelou. Vou mostrar aos irmãos de acordo com o que Deus ele mandou fazer. Do Espírito Santo. 1 Reis 18. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. 1 Reis 18, 17, ó. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balins. Agora, pois, manda reunir a mim, a Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Quantas pessoas estão comendo da mesa de Jezabel? De mulheres que não têm compromisso com os mandamentos, com a palavra de Deus, de pastores que revela que uma maravilha, mas na hora de doutrinar a sua casa, na hora de botar no status do teu telefone, no Facebook, eles fazem questão de estampar o pecado do lado deles. E não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem o cuidado de aquilo que eles estão botando no Facebook, daquilo que eles estão botando nos status deles, naquilo que a casa dele, como a casa dele está, apresentar a casa dele de qualquer maneira, diante do povo da igreja, diante do mundo. Quantas pessoas estão sendo os perturbadores de Israel, assim como Acabe foi. Então vamos lá em 1 Reis 21, 25. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Reis 21, 25, ó. Porém ninguém fora como Acabe, que vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Você, missionária, você, serva de Deus, que não quer andar na doutrina, que quer andar todo empiriquitado, você incita o pecado do seu marido. Você está tomando do fruto que o mundo, que a serpente tem falado ao seu ouvido, que isso não tem nada a ver. Além de você perder a tua salvação, tu vai fazer com que a igreja, com que o teu marido, a tua família, venha perder a salvação. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, quando o Senhor lançou fora da sua possessão diante dos filhos de Israel. Aí você vai falar, irmão, mas a Bíblia está escrito que pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, mulher não salva marido. Cada um é responsável pela sua salvação. Eu vou te provar que o pecado da tua mulher, se tu não repreender ele, nem da tua casa, por você ser cabeça, ele é tão reprovado diante de Deus que ele te traz condenação. Vamos lá em Coríntios, Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Do jeito que o Espírito Santo me ordenou, mostra que está escrito. Olha o que a Bíblia fala em capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, ó. A ilustração do casamento. Sabei vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo enquanto ele viver. Amém? Porque a mulher está sujeita ao marido. Enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Mas o marido morto está livre da lei do marido. Então, se você é casado, se você é servo de Deus, se você é conhecedor da palavra, você sabe que você tem responsabilidade. Você sabe que você tem responsabilidade. Mas daqui em diante o negócio vai apertar mais ainda, de acordo com o que o Espírito Santo me revelou. Agora, indo para outra revelação, depois disso, depois da visão, fomos à igreja para segunda-feira. E de segunda para terça, antes de eu sair da minha cama, o Espírito Santo veio e falou no meu ouvido, me deu uma visão e falou comigo, por causa do culto de ontem na igreja, o culto com pouca gente, mas abençoado, o povo ali procurando ficar ligado com a palavra. O culto abençoado, o Espírito Santo veio depois do culto na sua igreja. Vários trabalhos de macumba, de feitiçaria, vários demônios foram repreendidos. Eu acabei de falar com a minha esposa, saí da visão, falei com a minha esposa e fui ali na mercearia do amigo comprar um pão. E quando eu chego lá, ele me pergunta, ontem teve culto lá na igreja, né? Eu falei, teve. Enquanto você estava lá na igreja orando, tinha os 2 carros parados ali, cheios de gente de branco querendo fazer macumba. Ficaram ali um tempão, mas eu fui lá de manhã, não tinha nada lá no chão, não colocaram nada. Aí eu fui e falei com ele, vou trazer minha esposa aqui para me falar com ela, o que o Espírito Santo me revelou agora e antes de eu sair da minha cama. Que por causa do culto de ontem foram repreendidos vários demônios. E Deus ainda me revelou um demônio que ele faz o homem ficar barbudo e depois põe na mente dele para pintar a barba de vermelho, o cabelo de vermelho, um tipo de Exu morcego que eu nunca vi na minha vida. Deus me revelou aquele demônio para que o homem venha perder a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, ela é o livro mais verdadeiro. Por isso que o Espírito Santo falou comigo que qualquer revelação que o homem tiver, se não for para manter o que está nas Escrituras, não creia não.
Se alguém falar que está revelando para você, revela a tua vida do alto da cabeça até a ponta dos pés, mas não fala de conserto, não fala por aonde as portas que o inimigo está entrando para destruir teu casamento, para te colocar uma enfermidade, não crê não, porque não é Deus não. Deus, quando ele revela, ele mostra por onde o inimigo está entrando e ele traz conserto na sua vida. Será que Deus está mais preocupado em revelar a sua vida, o que está acontecendo no seu dia a dia, do que fazer com que você venha se consertar com Ele, para ter o nome escrito no livro da vida, e você ganhar a sua salvação, ou perder ela? Deus está mais preocupado em você ganhar a sua salvação do que revelar a sua vida a semana toda, porque o evangelho que está sendo pregado hoje, ele é distorcido, não fala de pecado, nem de arrependimento, e não ensina o povo a andar diante de Deus, na doutrina da palavra de Deus, aonde é o nosso escudo contra as investidas do poder das trevas. Amém? Então aí, depois disso, eu tive uma outra visão, no qual vi ventos de 1000 km por hora, vinha arrancando tudo. E de acordo com o que aqueles ventos vinham, por isso que o título desse vídeo, ele vai ser a revelação do pecado de Adão, do pecado de Acabe, ventos de 1000 km por hora. E o Espírito Santo foi e me mostrou aquilo ali. E depois disso eu fui, orei a Deus, e pela segunda vez, o anjo do Senhor apareceu para mim. E quando eu olhar, começava uma ventania, e o anjo olhando para o alto, antes de eu fechar minha boca, de eu falar, entra para dentro, porque vai começar o vento, eu via que tudo que estava sobre as nossas cabeças, a gente escondido, ia sendo arrancado. Águas dos rios iam subindo, sem ter chuva. Muitos vão achar que é por causa do vento, mas a ira de Deus, ela está sobre a face dessa terra, porque o mundo está em treva. E aquilo que a Bíblia diz, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, isso está acontecendo a dia após dia, a ponto de em qualquer lugar que nós formos hoje, que nós formos colocar algo que faz parte do evangelho, da salvação, muitos não querem escutar, nós somos impedidos de fazer isso como tem acontecido nos 4 cantos da terra. E depois disso, minha esposa aqui, foi um dia de madrugada, nós começamos a orar por uma pessoa que está enferma. E no momento que nós estávamos orando por essa pessoa, eu vi milhões de demônios dos ares cercar a minha casa. E quando foi de madrugada, eu vi os anjos do Senhor descer. Eu via quando o anjo descia e deparar de frente com o demônio assim, e aquela luta de espada em volta da minha casa. Quando eu saí da visão, para mim poder pegar e falar isso com a minha esposa, o que aconteceu? Minha esposa estava orando de joelho desde meia-noite até 4 horas da manhã. Para você ver o efeito que tem a oração. Minha esposa orando e os anjos do Senhor batalhando, guardando e defendendo a nossa casa. Mas eu queria, meus irmãos, deixar outra palavra aqui em Deuteronômio, antes de eu contar a outra visão. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 28. Olha, muitos estão largando a bênção e estão ponhando a maldição com as próprias mãos para dentro da sua casa, porque os líderes de várias igrejas não falam mais sobre o pecado, não ensinam a servir a Deus, acha que a fé ela só é usada ali dentro da igreja em nome de Deus, mas que você não tem obrigação de mudar suas vestes, você não tem obrigação mais de manter um casamento, você não tem obrigação mais de manter aquilo que a Bíblia fala,
de obedecer o seu pastor. Então o Espírito Santo veio até mim e arrancou meu espírito e me levou dentro de uma loja. E dentro daquela loja eu ia olhando ali, eu vi uma menina com a blusa apertada, do seio apertada, a barriga de fora, uma vendedora de roupa. Olha como que o pecado, ele vai derivando, ele vem de várias formas na vida da pessoa. E eu via quando aquela mulher usava uma calça de puxar em cima assim, e a bunda dela ficava para cima e de salto alto. E o Espírito Santo foi e falou comigo, avisa ela que Jesus Cristo, ele está voltando. Avisa ela que Jesus Cristo está voltando. Por causa das vestimentas dela. Aquilo ali é uma pessoa que frequenta a igreja, que vai à igreja, ouve a palavra de Deus, mas não tem reverência, porque o pastor não pregou, não ensinou, não colocou doutrinada no famoso discipulado. Amém? Então, naquele momento, eu queria deixar a palavra aqui, em Deuteronômio 28, olha o que a Bíblia diz. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, é a voz do Senhor teu Deus. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as nações, estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás no campo, bendito serás o fruto do seu ventre, bendito serás o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas. Amém, igreja? Então a Bíblia também vai dizer aqui, ó. Olha o que a palavra diz aqui, ó. O mesmo livro de Deuteronômio, ó. E será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, que vos ordeno hoje, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Amém? Então você entende, porque você está hoje dentro de uma igreja e você está oprimido. Você entende porque você está dentro da igreja e teu casamento está a ponto de ir de água abaixo. Você entende porque tu está na igreja, você está chateado, desanimado, tá a depressão a cada dia está tomando, enchendo a tua alma. Você está querendo parar porque você não está tomando por compromisso e não está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Se o teu pastor não te ensina, procura um lugar que vai te ensinar. Amém? Então aqui, meus irmãos, saindo daquela mesma visão, daquela vendedora onde eu via, não somente ela vestida dessa forma, mas eu via na partilheira ao qual ela oferecia várias roupas, mostrando para as pessoas comprar das mesmas que ela estava usando, reprovada diante de Deus. E tem pastor que fala, a calça é confortável, que tapa até o pé. Tem pastor que, para justificar a falta de responsabilidade dele, a falta de discernimento de espírito, vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui. Eles acham que a lei, ela é carnal. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas da graça de Deus,
temos vivido no mundo de modo particular convosco. Isso quer dizer o quê? Entre nós que somos cristãos, que Deus tem revelado aquilo que é pecado, nós temos vivido no mundo na sabedoria de Deus e não na sabedoria da carne. Por isso que muitos pastores hoje, eles têm dificuldade para ensinar essas coisas, para entender que o povo vai morrer na mão dele. A família dele está morrendo. Por isso que o título desse vídeo é o quê? A revelação do pecado de Adão e do pecado de Acabe. Ventos a 1000 quilômetros por hora. Porque muitos não têm a visão espiritual, porque a sabedoria dele não é de Deus. A sabedoria deles é da carne. Então eles não conseguem enxergar que a calça, que a saia curta, que o salto alto, que a maquiagem, que o brinco é reprovado diante de Deus. Então olha o que a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 13 de 2 Coríntios, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13, ó. Porque nenhuma outra coisa vos escrevo, senão a que já sabeis, ou também reconheceis, espero, que até o fim as reconheça, como também já em parte reconheceste em nós, que somos vossa glória, como também vós serei nossa no dia do Senhor Jesus. Isso aqui está falando de vinda. Agora, voltando lá para o livro do profeta Miqueias, onde fala, ó filha de tropas, reúne as suas tropas contra nós, e ferirão o rei no rosto, e ferirão o juiz de Israel no rosto. Por que o profeta já se dirigia, lá no título dessa palavra, o surgimento do Messias, já se referia a ele como juiz? Porque Jesus foi profeta, sacerdote e juiz. A primeira vinda ele veio para salvar. Mas a segunda vinda de Jesus, igual está aqui, Jesus Cristo virá para julgar. E ele vai julgar na reta justiça, segundo a lei de Deus. E na sabedoria de Deus. E não na sabedoria carnal de muitos pastores. Então, por isso que o Espírito Santo me levou dentro daquela loja, eu vi a vendedora vendendo aquelas roupas reprovadas diante de Deus, oferecendo roupas que traz pecado, e ela mesma com roupas de traz pecado. Por isso que Jesus Cristo falou o quê? Que o adultério ele não se é consumado somente no ato sexual, no contato de um homem e de uma mulher, mas naquilo que os teus olhos pega, deseja e traz para o coração. E são exatamente essas roupas que eu vi pendurado e a roupa que eu vi aquela mulher aonde chamava atenção a calça dela com a bunda empinada para cima, muito arrochada no corpo. E tem muitos pastores aí dizendo que a calça é uma roupa decente. Pois eu quero dizer para você, meu amigo, começa a pedir discernimento a Deus, sabedoria de Deus, e não com sabedoria carnal, mas da graça de Deus, para que Deus possa abrir os seus olhos. Então, voltando aqui, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz, ó. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos salvam e dos que se salvam e dos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Amém? Então, naquele momento, o Espírito Santo, ele não só me revelou dentro daquela loja, aquela roupa reprovada, a vendedora vendendo, mas também o Espírito Santo me mostrou uma fila de gente enorme que sumia dos meus olhos. O Espírito Santo do meu lado, a pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não falo de somente uma simples voz
que eu escutei. Eu não falo do Espírito Santo somente porque eu vi e ouvi nas Escrituras, porque eu ouvi alguém pregando. Mas eu falo do Espírito Santo como meu amigo. Aquele que anda do meu lado, assim, de eu ver a pessoa dele numa forma corpórica, como um homem ao qual ele fica, sempre atrás de mim um pouco, me revelando e falando, me ensinando, me exortando, para me tocar nos pontos das Escrituras, onde muitos da teologia não querem falar, muitos pastores não querem tocar. Então o Espírito Santo veio ao meu ouvido, me levou em espírito de novo, e eu vi aquela multidão de gente que sumia. E o Espírito Santo falava comigo assim: avisa eles que Jesus está voltando. Eu via gente de bermuda, camiseta, calça, saia curta, pintado, tatuado, brinco, homem com barba pintada, corte na sobrancelha, cabelo com aquele corte, vários estilos, várias maneiras de vida, porque vários pastores de vários ministérios não doutrinam, não pregam, não ensinam. E o Espírito Santo falava comigo: avisa eles que Jesus está voltando. Então o que eu estou falando aqui é o bom perfume de Cristo. E olha o que a palavra diz aqui, voltando lá, 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta-se em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos salvam, e para os que salvam e para os que se perdem. Para estes certamente cheiros de morte, mas para aqueles cheiros de vida. E para estas coisas é quem é idôneo, porque nós somos porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Então você vê que aqui Paulo, quando ele exortava a igreja de Corinto acerca do pecado, aquilo que ele trazia, as revelações do Espírito, aquilo que Paulo pregava, cheio da presença de Deus, para muitos era cheiro de vida, a fragrância do bom perfume para a vida eterna. Mas para aqueles que queriam andar segundo a sua sabedoria carnal, que é maligna diante de Deus, era o que? A fragrância de Paulo era cheiro de morte. Por isso que o livro de Miqueias vem falando acerca que, ó filha de tropa, ajunta suas tropas contra nós, e ferirão o juiz de Israel no rosto. Você vê que o profeta Miqueias já vinha falando de juiz. Juiz é aquele que traz juízo. É aquele que julga segundo a lei, debaixo da lei. Um juiz ele só pode julgar debaixo do teto da lei. Então Jesus Cristo ele vai julgar conforme a lei de Deus. E se eu não for achado debaixo da lei, da graça, do Espírito de vida, eu estou debaixo da lei do pecado e da morte. Então, por isso que o Espírito Santo me levou naquela loja de roupa onde eu via aquela mulher, saltão alto, calça bem arrochada, aonde as bundas dela ficavam bem arrochadas, chamando a atenção, com a blusinha de barriga de fora, de manguinha. E o Espírito Santo avisa ela que Jesus está voltando. Por isso que Deus me deu aquela revelação do pastor, ao qual a mulher dele com os bustos de fora. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao mundo. Não existe um pé lá e outro cá. Ou eu estou na doutrina, ou a minha veste, ela exalta e glorifica ao mundo. Quantos estão perdidos e não conseguem enxergar essas coisas?
Vamos ver se eu consigo achar aqui, aonde a Bíblia fala aqui, ó. Ah, achei, olha só. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos, capítulo 7, versículo 14. A natureza pecaminosa. Olha o que a Bíblia diz, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Aqui Paulo está deixando bem claro que o homem, a natureza carnal, pecaminosa do homem, ela aborrece a Deus. Que aquilo que ele quer fazer para agradar, a carne dele não permite ele fazer, mas traz ele para fazer aquilo que aborrece a Deus. Mas a Bíblia fala que sabemos que a lei, ela é espiritual. A eternidade, ela não brinca com ninguém. A eternidade, ela é dura. Seja homem, seja velho, seja criança, seja cego, seja alguém que seja cadeirante, seja um morador de rua, seja um policial, seja ele um traficante que está preso, seja qual tipo de alma que for. Caiu na eternidade, não tem brincadeira. A Bíblia diz que há esperança, enquanto há vida, há esperança. E que ao homem está sujeito a morrer uma só vez. E depois disso segue-se ao juízo. Agora eu queria mostrar aqui, acerca daquilo que o Espírito Santo falou, avisa eles que Jesus, ele está voltando. Então olha o que a Bíblia fala aqui, ó. João 21, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, o que há, e é aquele que há de te trair. E vendo Pedro a este, disse a Jesus, e o Senhor deste o que será? Pedro perguntando, o que seria do traidor? Que iria acontecer a ele? E Jesus vira para Pedro e fala assim, ó. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então Jesus ali ele repreende a Pedro, que Pedro estava preocupado com quem iria trair a Jesus. Qual seria o fim, o castigo, o que iria se suceder? E Jesus Cristo vira para ele que se eu quero que ele fique até que eu venha. Por quê? Jesus queria que ele tivesse a oportunidade de ter vida, porque enquanto há vida, há esperança. Mas até que Jesus viesse, Jesus ia julgar segundo o justo juízo, que não é segundo a convicção humana, que é carnal, mas é segundo a lei espiritual, segundo a sabedoria de Deus. Então a Bíblia no versículo 24 diz assim, ó, este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho ele é verdadeiro. E há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, ao qual fosse escrita, cujo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que ele escreveu. Amém? Então tá aqui, eu passei as visões, as revelações que o Espírito Santo me deu. Eu queria pedir encarecidamente a quem vai assistir esse vídeo, que possa pedir a Deus um discernimento para que Deus possa abrir os teus olhos. Porque aquilo que o Espírito Santo falou comigo, avisa a eles que Jesus está voltando e muitos irão ficar.
muitos serão, não poderão entrar, perderão a salvação, não alcançarão o reino dos céus, por causa das mínimas coisas de estar ouvindo aquilo que a serpente tem falado ao mundo. Assim como Eva perdeu o paraíso e Adão junto com ela porque não repreendeu a sua mulher. Assim como Acabe foi tido em falta diante de Deus por causa de deixar sua mulher incitar e largar os mandamentos do Senhor. Por isso que Deus me deu aquela visão, o anjo do Senhor. E eu falar, antes de eu fechar minha boca, vem para dentro. O vento passava e arrancava tudo e o anjo continuava no mesmo lugar. Por isso que Deus me revelou aqueles milhões de demônios descendo quando nós fomos orar por uma pessoa que está muito enferma. Por causa da alma daquela pessoa, os anjos desceu para batalhar. Aí eu te pergunto, meus irmãos, eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu procuro buscar, pedir discernimento ao Espírito Santo para que eu possa fazer segundo a vontade dele e não segundo a minha. E isso hoje, Jesus Cristo, depois que morreu e ressuscitou, ele rasgou o véu. Por isso que Jesus Cristo ele fala que aquele que madruga para me buscar, aquele que madruga para buscar ao Senhor, ele se deixa achar. Então busca o Senhor com sinceridade. Peça a ele que ele vai deixar se achar pela tua oração e o Espírito Santo vai começar a te revelar aonde estão as suas faltas. Amém? Porque se Deus revela essas coisas, não é para o seu mal, mas é para o bem-estar, não somente da sua família, pastor, não somente da sua vida missionária, mas para a vida de todos da sua família e para o bem-estar daqueles que têm te observado. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.